Olá, galerinha do terceiro ano, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar os elementos do cartaz publicitário. Nas aulas anteriores, vocês viram algumas características desse gênero que nós estamos estudando, e hoje a gente vai identificar um pouco mais alguns elementos do cartaz publicitário, certo? O cartaz é um gênero textual marcado muito pela função informativa, como vocês viram, mas também é marcado pela função apelativa. Mais na frente nós vamos observar o que são esses tipos de função. Existe uma série de gêneros textuais utilizados para transmitir mensagens, dentre os diversos existentes, não é? E o cartaz é o mais comum, pois é o mais frequente, porque nós nos deparamos com eles todos os dias. Mas aonde a gente encontra esse tipo de gênero textual? Os cartazes eles estão em todo lado, nas ruas, nas campanhas eleitorais, nos anúncios de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização, em outros locais como cinemas, hospitais e escolas. Então a gente observa que os cartazes estão por toda parte. É por isso que é tão importante a gente estudar e compreender a interpretação desses cartazes publicitários, não é? Aqui nesse cartaz publicitário a gente observa que existe o seguinte título: Ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. Mas quem matou muita gente? Então, pela imagem, a gente observa que o quê? Que existe um rapaz de terno que está com a cabeça de um mosquito, né? Que pelo que a gente está observando aqui, com o cartaz que ele está segurando, a gente vê que é o mosquito Aedes aegypti, né? E ele tá aqui como se ele estivesse sendo preso, não é? E aqui lá em cima a gente observa: o mosquito da dengue é um inimigo perigoso. Para saber como eliminá-lo, converse com o farmacêutico deste estabelecimento. Então a gente observa que esse cartaz publicitário ele está com uma função de apelar para que as pessoas se protejam do Aedes aegypti, né? Ele mostra aqui tanto a imagem quanto a linguagem escrita para poder demonstrar isso. Quem os reproduz e para quê? Bom, existem vários profissionais que se dedicam para esta área, né? Existem os designers, os publicitários e os artistas plásticos. Os cartazes eles são utilizados para transmitir mensagens e tendo em conta as suas características. É um meio de comunicação que consegue atingir de forma eficaz um grande público. Por isso ele tem uma função informativa e apelativa. Então, esses profissionais, os designers publicitários e artistas plásticos, eles estudam de forma profunda o marketing, eles estudam a publicidade para poder realmente entrar nesse campo de cartazes, né? Para poder alavancar uma marca, para poder fazer algum tipo de apelo às pessoas, algum tipo de campanha governamental. Então, existem várias funções para esses publicitários para que eles possam fazer os cartazes publicitários. Então, existem as funções informativas e apelativas, né? O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem, comunicar algo a alguém que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso, o cartaz ele vai ter uma função informativa, porque ele está informando aqui nesse caso do Teatro Municipal, na nossa primeira imagem, a gente observa que ele está informando sobre o que vai acontecer no Teatro Municipal. Ele fala: amanhã, 17 de fevereiro, oitavo e último grande festival da Semana de Arte Moderna, com o concurso de Vila Lobos, no saguão do teatro, exposição de pintura e escultura. Preços, cadeiras, 300 cruzeiros. Aqui então a gente vê que é um cartaz publicitário bem antigo, na época dos cruzeiros, onde ele informa aonde vai acontecer a Semana de Arte Moderna, né? E quais são os seus endereços, qual é o preço do ingresso para entrar, dentre outras informações. Então, esse cartaz ele tem uma função informativa. Por outro lado, o objetivo pode ser convencer alguém, persuadir o receptor a adquirir um produto, não é? Que é a maioria
dos cartazes publicitários que a gente vê hoje em dia, que tem essa função de tentar convencer alguém a comprar alguma coisa, a adquirir algum produto. Nesse caso, é utilizada a função de apelar, ou seja, uma função apelativa, né? O que é apelar? Apelar é você ter essa função de pedir, praticamente mandar. Então, nós vamos utilizar nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar, como a gente estudou nas aulas anteriores, alguns verbos no modo imperativo, que é um modo de mandar. Então, a gente vai ver aqui. Um herói de verdade nunca morre. Ao doar os seus órgãos, a vida continua para alguém. Então, a gente vê aqui que existe um título, né, onde ele fala sobre a doação de órgãos, e existe aqui uma representação de uma imagem onde a gente observa que parece que ele está sendo um herói, né? Abrindo a camisa, que é a posição do super-homem, mas na verdade aqui a gente vê que está cortado, né? Então, aqui é uma campanha de doação de órgãos. A doação de órgãos nunca acontece com pessoas em estado de coma. Quando as chances de voltar ainda existem, somente na morte encefálica ou cerebral, que é irreversível, o transplante de órgãos pode ser feito. Então, ele vai estar tendo uma mensagem de persuasão aqui para que as pessoas doem órgãos, né? Então, quais são os elementos visuais do cartaz? Aí sim, agora a gente vai ver alguns elementos visuais do nosso cartaz. O primeiro elemento é o título, que é a introdução à mensagem. O segundo é a imagem, né? Que é a linguagem não verbal, que vai acontecer nesse cartaz. No caso, a linguagem não verbal é aquela em que não existe uma linguagem escrita, né? No caso, é a imagem. O slogan, que é uma frase de efeito, uma frase forte, uma frase que geralmente é a frase mais importante do cartaz. E o crédito ou a marca, que é a identificação e endereço de quem emite a mensagem, que ela pode vir acompanhada de um logotipo, marca ou uma sigla da empresa. Vamos observar aqui nesse cartaz, né? O que é cada um? A gente vê aqui. Vai deixar seu amigo morrer na raiva? Durante o ano todo, você pode vacinar gratuitamente o seu animal. O SUS, Covisa, Prefeitura de São Paulo, Sistema Único de Saúde, Prefeitura da cidade de São Paulo, Secretaria de Saúde e Coordenação da Vigilância de Saúde. Então, vamos lá. Aqui, essa primeira frase aqui, ó, que é vai deixar o seu amigo morrer de raiva, é uma frase assim bem impactante, né, pra gente. Ela está em uma fonte bem maior do que as outras frases desse cartaz e é uma frase impactante, por isso ela é chamada de slogan. Então, a mensagem impactante, a mensagem forte do cartaz publicitário é chamado de slogan. Essa frase aqui, durante o ano, não, na verdade é a imagem, né? A gente vê o cachorro e o gato juntos, é a imagem do nosso cartaz publicitário, que é imprescindível que exista a imagem, que no caso é a linguagem não verbal do nosso cartaz. E aqui a gente observa, que onde está circulado aqui, as informações da marca, que foi o emissor desse cartaz publicitário. No caso, é a marca ou os créditos que foi emitido o cartaz, certo? Então, nós temos o slogan, a imagem e a marca. O que a gente não tem aqui nesse cartaz é o título, né? Então, o título que poderia ser referido a esse cartaz, que a gente poderia colocar, era a campanha de vacinação contra a raiva, né? Porque, no caso, esse cartaz, ele tá falando sobre isso. Então, esse seria um título adequado. Então, a gente viu na nossa aula que as características do cartaz são as seguintes. A utilização de verbos no imperativo, então os verbos que mandam, dão ordens, são os verbos que geralmente são utilizados nos cartazes. A utilização de linguagem verbal e não verbal, no caso a gente tem a utilização de imagens e de palavras escritas no cartaz. É importante a gente observar todas essas
linguagens, a verbal e não a verbal, a mensagem escrita e a imagem, para que a gente possa compreender o todo do cartaz publicitário. Se a gente observar somente a imagem ou somente o que está escrito no cartaz, não vamos conseguir identificar qual a mensagem ele está querendo nos transmitir. Uma outra característica é o texto curto e sugestivo, adequado ao público. Então, esse texto ele precisa ser adequado ao público-alvo. É para crianças? É para adultos? São para médicos? Então, existe uma linguagem adequada para cada público. Existe também uma criatividade grande. Existe também uma criatividade bastante grande para poder se fazer um cartaz publicitário, não é? E a preocupação estética, a harmonia entre o tamanho das letras e das imagens e os passamentos, né? E a utilização de cores. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E esses foram os elementos do cartaz que nós vimos, tá? Um beijo e até a próxima.